De 2023. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e quem estiver assistindo esta aula, naturalmente, está no meu canal, aqui no YouTube, o canal onde a gente trabalha dois grandes temas. Nós trabalhamos saúde, sob a perspectiva física e emocional, porque eu atuo na área de uma ciência que nós chamamos internacionalmente de medicina natural. Porém, no Brasil é chamada de naturologia clínica. É uma técnica, um método aprovado pelo Ministério da Saúde na portaria 849 de 2017 e denominado naturopatia. Não trataremos desse tema hoje, mas aí no meu canal, no YouTube, nós temos muitas aulas. As minhas aulas sempre são muito longas, coisa de 2 horas, 1h30, 3 horas, na área de saúde, esgotando sempre as temáticas que a gente aborda. Temos aulas, por exemplo, em que eu discuti fibromialgia e como tratar a fibromialgia utilizando métodos naturais, o diabetes, câncer e etc. Como sou profissional da área de saúde há 26 anos, tenho evidentemente um curso, um grupo de pessoas que me acompanha no campo privado. Então eu vivo dos meus cursos e vivo do meu consultório. E agora, dia 3 de março de 2023, estou me unindo a uma companhia, uma empresa que atua na área de água, que tem uma tecnologia extraordinária e eu vou divulgar no meu canal oportunamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meu canal temos esse tema, saúde, e o outro tema que sempre desenvolvemos às sextas-feiras é sobre o campo teológico, estudos da Bíblia. E eu chamo de estudos avançados, porque não é como um estudo normalmente desenvolvido pelas igrejas, pelas denominações evangélicas ou católicas, mas análises aprofundadas sobre aspectos que têm a ver com a nossa identidade como cristãos, tem a ver com a nossa coerência como cristãos, com a nossa transparência e o nosso compromisso. Somos todos pecadores, pessoas com problemas, falhas, mas Deus nos permitiu estudar a sua palavra. No Salmo 119, versículo 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por mais que tenhamos adversidades e fraquezas, a gente não pode largar disso de jeito nenhum. Tem que se voltar para isso. O tempo todo o tempo. Porque é o único caminho de esperança para a nossa vida. Salmo 119, verso 105. E antes de dar sequência, preciso também marcar posição, deixando claro para todos que me assistirem, que eu não sou membro formal, oficial, de nenhuma denominação. Nenhuma. Eu tenho o que a gente chama de ministério independente. O que significa isso? Significa que a semelhança do apóstolo São Paulo, que era fabricante de tendas e pregava aquilo que entendia das revelações de Deus, dos estudos das Escrituras, e fez o seu trabalho. Eu sou a mesma coisa, só que eu não sou fabricante de tendas. Eu sou da área de medicina e atuo numa técnica que já mencionei aqui no início da aula, aonde eu tenho cursos e meu consultório, e vivo disso, ponto. Então eu não recebo doações, ninguém recebe doações em meu nome, e eu não estou atrás de dízimos, e nem tenho aqui uma capela para recepcionar as pessoas, como se fosse uma igreja denominacional. É um campo de estudo, é uma sala de estudo, e só se aproxima quem tem interesse em estudar assuntos polêmicos, complexos, que são próprios da Bíblia. E eu utilizo normalmente a Bíblia só, em 99% das situações. 1% é quando eu cito fatos científicos, dados estatísticos, dependendo do tema. Vou dar um exemplo. Quando nós estudamos questões relacionadas à arqueologia, então eu sempre trago, quando a gente analisa alguma coisa arqueológica, aí eu trago para a cena algumas imagens, materiais históricos, arqueológicos,
porque ali cabe uma demonstração histórica e arqueológica. Mas quando tratamos de assuntos de fé e doutrina, não. É só Bíblia e Bíblia só. Isto dito, hoje estamos dando sequência a um estudo que iniciamos na semana passada, na última sexta-feira. E o estudo da sexta-feira passada tratou sobre o que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque e o que é o sacerdócio levítico, que foi abolido. Eu vou projetar aqui na nossa tela a Bíblia Sagrada, o que favorece bastante a nossa pesquisa. E quando nós terminamos a aula ao vivo, que aqui está sendo realizada, eu encerro a minha exposição e fico mais uma meia hora, 40 minutos, às vezes até um pouco mais, num diálogo com os amigos que estão na sala ao vivo em tempo real. Então, a minha previsão de exposição é de 1 hora e 20 minutos para que eu possa expor o tema. Agora, no meu relógio, são 20 horas e 15 minutos, então eu devo terminar 9h30, o tema que vamos discorrer. E esse tema, ele está diretamente conectado ao significado profundo de nossa vida. Então, é uma matéria que para alguns é inédita, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, por não terem o traquejo com a leitura da Bíblia, do estudo mais aprofundado, mas vamos ver hoje que esse assunto ele é o centro da religião cristã. Não é possível que uma pessoa seja cristã fora do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E nós vamos entender isso pela exposição. Só um segundo para eu terminar de abrir aqui a Bíblia eletrônica, né? E aí eu vou começar agora o compartilhamento da minha tela, para que vocês possam acompanhar. Espera aí, só um segundo. Vai entrar agora aqui. É assim, tudo feito ao vivo, estou gravando tudo. Então, os amigos que estiverem assistindo, tenham um pouquinho de paciência, só para que eu possa ajustar os detalhes aqui. Melquisedeque. Mas acho que vocês já estão vendo a minha tela, todo mundo aí, já está, todo mundo está vendo a minha tela em tempo real. Pronto, agora minha tela sendo compartilhada com todo mundo aí. Estou abrindo aqui a Bíblia eletrônica, vou expandir aqui na tela para ficar bem grande a letra. Pronto, bem gigante. E aí nós vamos trabalhar aqui com esse assunto. Bom, um último aspecto que eu quero cumprimentar alguns amigos, Dr. Guilherme Leroy, lá de Belém do Pará, quiropraxista, colega da Academia Brasileira de Ciências, que muito me honra com sua presença. Quero cumprimentar a minha querida amiga, professora Nelly Soares, lá de Sergipe, que está conosco aqui, vem acompanhando os nossos estudos desde o ano passado. O meu amigo Francisco de Assis, o Kiko, lá de Fortaleza, meu irmão há muitos anos. E o Wellington Baixinho. Tem mais alguns outros aqui que eu não estou conseguindo ver na lista, mas em nome destes, quero cumprimentar vocês e agradecer a presença ao vivo aqui na nossa live. Meu grupo sempre é pequenininho, normal, um pequeno grupo de estudo, é assim mesmo. E depois que eu publico no YouTube, em torno de 250 a 300 pessoas assistem a nossa aula durante a semana. E a grande maioria nem se manifesta. Eu sei que tem teólogos, pastores, gente que prefere até nem se identificar, porque eu trato de temas muito polêmicos, complicados, e que algumas pessoas preferem ficar anônimas, caladas, para não se comprometerem com suas denominações, por qualquer motivo que seja. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Então eu trato, repito, temas complicados e polêmicos. Mas estou disposto ao debate, à discussão com quem quer que seja, para mostrar a coerência do que temos ensinado nos últimos 3 anos. Eu comecei essa jornada de estudioso das Escrituras com 13 para 14 anos de idade. E esse ano faço 55. Então já vão aí 40 anos de estudos
concentrados. Comecei muito infante, depois fiz teologia e me aperfeiçoei nesses assuntos. Bom, o que é essa história de Melquisedeque? O que é isso? Eu vou abrir diretamente a Bíblia para que a gente comece a entender. Numa busca que fizemos aqui da palavra Melquisedeque, como vocês estão observando na tela, Melquisedeque, nós encontramos 11 vezes, como vocês estão observando aqui na tela, 11 vezes esta palavra é mencionada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só um segundo. Peraí, toma água. Me engasguei com a própria água. Deu certo. Me engasguei com a própria água. Vamos lá. 11 vezes esta palavra Melquisedeque é encontrada na Bíblia. Ela é encontrada em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Esta primeira passagem, Gênesis 14, verso 18 ao 15, vou colocar aqui no chat, se refere ao momento em que, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão vai para uma guerra contra alguns reis para resgatar o seu sobrinho, Ló, que era da família dele, que tinha sido levado escravo, cativo. E ele vence a guerra. Melquisedeque vem em direção a Abraão, chega com Abraão e o abençoa. Nessa passagem da bênção de Melquisedeque sobre Abraão, o que acontece? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Muito bem. Um pouquinho mais adiante, no Salmo 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou abrir aqui ao lado o Salmo 110 inteiro, para que possamos ter uma ideia do que está acontecendo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Entendam. Disse Deus Pai ao Filho. Deus Pai diz a Jesus. Porque quem está escrevendo o Salmo 110 é Davi. E Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. São dois senhores. Deus Pai fala com Cristo. Isso nas dimensões celestiais. Em visão, Davi faz essa afirmativa. Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Deus Pai está prometendo a Jesus o domínio de Jesus sobre todos os reis e todo o poder da terra, contra os seus inimigos, os demônios e etc. Davi continua dizendo: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo. Então, Davi está falando no Salmo que Deus Pai entregará um cetro na mão de Cristo e que este cetro será entregue
quando Deus Pai, assentado em Sião, o Monte Sião, entrega o cetro do poder na mão de Cristo. E aí dirá, Deus Pai, domina no meio dos teus inimigos. Continua Deus Pai falando, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, Deus Pai, jurou, Deus Pai jurou, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Então aqui vocês viram, Salmo 110, do verso 1 até o versículo 6, que Deus Pai, no céu, nos dias da suprema eternidade, evidentemente diante do universo celestial todo, jurou, olhando cara a cara com Cristo. Tu, Deus Pai falando com Cristo, és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja aqui algumas informações importantes. Primeiro, dois seres extremamente poderosos, Deus Pai, supremo, acima de tudo, é maior do que Cristo. Por que é maior? Porque é ele quem está jurando que vai dar algo para Cristo. Cristo não é de si só poderoso que ele quer. É Deus Pai quem governa isso. Esse é um ponto importante a se entender. Porque quem fala é Deus Pai. E Davi está tendo uma visão de como funciona a divindade. E Deus Pai vira para o Cristo e diz, tu és sacerdote para sempre. Quem é que está dizendo que é? O Pai. Então Cristo é porque o Pai está determinando. E Deus Pai está dizendo, eu juro que tu és. E não me arrependo de te dar essa função, essa designação. Isso revela muito sobre a relação entre o pai e o filho. Porque muitas pessoas entendem tudo errado, fora de uma ordem cronológica que é revelada na Bíblia, e acha que é assim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é tudo a mesma coisa, todo mundo é igual, todo mundo é amiguinho. Isso não existe. Deus Pai nunca, em nenhuma circunstância, é menor. Nunca. Não há um verso, nem de Jesus antes, nem quando esteve na terra e nem depois, em que ele rebaixe Deus Pai. Um teólogo, uns dias desses, disse, não, São João diz lá, eu e o Pai somos um. E também no Gênesis, e fez o Senhor Deus o homem e sua mulher, e ambos são uma só carne. Dizer que os dois são um, não está dizendo que são iguais no sentido hierárquico da autoridade. São um na essência. Eu sou humano, minha mulher também é. Eu não casei com um bicho. Jesus é o Filho unigênito de Deus. O que é que significa isso? As pessoas não leem as palavras. Inclusive teólogos fazem isso de propósito. Eles não vão à leitura cuidadosa da palavra. Pode procurar no seu dicionário. Unigênito. O que é que significa a palavra unigênito? E eu não inventei essa palavra. Está em São João, capítulo 3, verso 16. Todo mundo fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espera um minutinho. Quem foi que deu o Filho? Todo mundo é igual lá na Trindade, como gostam de dizer. Beleza, se todo mundo é igual, por que no verso está dizendo que Deus, que é o Pai, deu o Filho? Porque não pode ter filho sem pai. Isso parece tão idiota de se dizer, mas durante anos eu tenho acompanhado a teologia, como já disse, há 40 anos. Ninguém presta atenção em nada disso, desses detalhes.
e disse que ele é o filho unigênito. A palavra unigênito no dicionário significa único gerado, da mesma espécie, da mesma natureza. Assim como você gera um filho, Deus Pai enviou o filho unigênito, filho único gerado. O único filho que Deus Pai gerou é Cristo. Isso é um tema complicado? É. Sim, mas a minha sala é para estudar tema complicado mesmo. Porque quem quiser estudinho de coisinha fácil, procura qualquer denominação aí, revistinha. Isso aí não falta. Quem quiser palestrinha sobre qualquer assuntinho, vai achar aí à vontade. Tem milhares de temas por aí. Eu estou falando que existe uma ordem cronológica de revelações. E a grande mancada da teologia mundial é não respeitar a ordem cronológica e embola as coisas. E quando eles embolam as coisas, aí surgem verdadeiros monstros doutrinários que em si são incoerentes. Eles mesmos se autoaniquilam. Eu vou dar exemplos ao longo dessa exposição que vai evidenciar com tamanha clareza que essa linha de compreensão ela não pode fugir da cronologia. Bom, não pode fugir porque nós humanos recebemos as revelações. Deuteronômio 29, verso 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então eu não posso ficar inventando por dedução coisas da minha cabeça. E nem posso chegar para as pessoas e dizer, eu tive uma visão, eu tive um sonho, o Senhor falou. As igrejas estão cheias desse tipo. O sujeito chega e diz, irmãos, o Senhor me revelou coisa nenhuma, é tudo lorota e conversa fiada. Cadê na Bíblia a fundamentação para o que você vai dizer? Está cheio desses feiticeiros. Aqui está escrito, eu vou mostrar isso, aqui na Bíblia Sagrada está escrito o seguinte. Eu vou abrir aqui agora para vocês verem como isso que eu estou afirmando aqui é de uma coerência incontestável. Porque no início da aula eu citei Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Sempre tem alguém querendo ser especial. Ora, mas já não sou especial de saber que eu fui salvo por Jesus? Já não é suficiente isso? Que outra especialidade? Porque eu preciso ser notado. Isso é teoria do demônio. O cara que quer ser notado está seguindo o Satanás. Nós somos todos irmãos, todos servos. Nós temos que ter humildade. Grande é o Senhor e nós somos pecador. Acabou-se. Mas as pessoas adoram aparecer. Você vai para um templo qualquer, aí diz assim, agora vamos ouvir uma música. Aí quem vai apresentar a música aqui agora é a Maria da Silva. Aí ela vai lá na frente, cheia de dengos e tal. É um show. O que ela está fazendo aqui? Apareceu. Minha filha, você quer cantar? Canta o hino junto com todo mundo. A religião virou um negócio, virou uma sala de shows, virou um negócio encenativo. É tudo cena de teatro. A espiritualidade é outra conversa, outra história. Vida espiritual, não estou aqui analisando. Agora eu analiso aquilo que é público e que qualquer um olhando vê. Sabe? Verdadeiros shows. Inclusive tem um programa na televisão que é o Show da Fé. Eu olhei para aquilo e, cara, imagina o apóstolo São Paulo. Estava aqui no Show da Fé, eu sou o apóstolo Paulo. Isso é tudo uma pataquada. Coisas da modernidade, molecagens. Não, mas estão abençoando milhões de pessoas. Eu já contestei isso 200, 500 vezes. Vou continuar contestando. Os caras que dizem, estão abençoando, estão me iluminando, têm avião, casas de luxo, milionários que não têm onde guardar o dinheiro. E aquela multidão de pobretão lascado, estou recebendo a bênção, recebendo, aleluia. Mas tem que trabalhar no outro dia de manhã cedo e ralar feita peste. E os caras estão podres de rico, milionaríssimos.
Eu desafiei, continuo desafiando, qualquer teólogo do mundo a me provar que um pastor tem o direito de lidar com dinheiro do povo de Deus. Já tivemos, inclusive, uma manifestação na semana passada no papo. Atos, capítulo 6, os apóstolos se apresentam diante da multidão e dizem, está em Atos, capítulo 6, uma briga aconteceu entre as mulheres gregas e as judias. E aí, na discussão, as mulheres gregas, que eram da igreja, dizem, nós não estamos recebendo os suprimentos, ajuda de comida, nós somos pobres. Aí dão tudo do bom e do melhor primeiro para as mulheres que são de Israel. E nós estamos aqui passando problema. E essa confusão toda chegou para cima dos apóstolos. Lá, é só você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, e começar a ler. O que estava acontecendo? Coisas materiais, que envolvia dinheiro, que envolvia comida, que envolvia assistência social, grana. Nos dias de hoje é grana, cuscuz, você não compra comida sem dinheiro. Os apóstolos viram a confusão toda, e o que o capítulo diz? Reuniram consigo todos os fiéis ali em Jerusalém, disseram, nós não fomos chamados para ficar aqui servindo em mesa, lidando com negócio de comida, dinheiro, essas coisas aí. Nós fomos chamados para nos dedicarmos ao ministério da palavra e da oração. Então vamos nomear aqui 7 diáconos e eles vão gerenciar as coisas materiais, que sejam homens decentes, de boa reputação, cheios de Deus, conhecedores da palavra, e o assunto está encerrado. Todo mundo concordou e foi fundado. Isso nunca depois foi aplicado. Nos dias de hoje, o camarada monta um pastorado, um ministério, e tem meio mundo de teorias para justificar o caô, porque a galera gosta de dinheiro. E aí, os diáconos são uns palhaços que ficam na porta de igreja para receber o povo. Se for adventista, feliz sábado. Se for de outra protestante, a paz do Senhor, só serve para isso, que é na porta. Serve também para levar uma toalhinha, botar em cima da mesa, pegar lá os pães para fazer a Santa Ceia. Diácono não foi gerado para isso. Diácono não foi criado para isso. Diácono, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz que são os caras que administram todo o dinheiro da igreja, administram o patrimônio da igreja, a comida, as doações, a beneficência. E pastor, apóstolo, não é para ficar milionário andando de avião. É para pregação da palavra e oração. E digno é o trabalhador do seu salário. Salário. Então um cara desse vai receber um salário acertado com a equipe dos diáconos. Esse modelo é uma destruição na raiz de todo o mecanismo. O mecanismo inteiro. Se os nobres amigos prestarem atenção na quantidade de denominações que têm associações e organizações não governamentais recebendo dinheiro de governo, verba de deputado, de senador, de ministério, é uma festa. É uma festa. São as ONGs. E aí, eu particularmente repudio tudo isso. Tudo isso. E a prova de que isso não é boa coisa é só olhar para como vive, qual é a qualidade de vida real das pessoas das igrejas. Qual é a qualidade de vida? Um monte de gente gorda, tudo buchudo, não sabe comer, intoxicados. Um monte dessa gente toma remédio controlado, cheio de problema de depressão e o diabo a 4. Um monte de desempregados e estão lá, e os caras ficando milionários. Eu não preciso citar organizações como a do senhor Edir Macedo, por exemplo, que é emblemática. Os vídeos estão aí na internet. O cara tem um vaso sanitário de ouro, põe a bunda dele em cima de um vaso sanitário de ouro. Tem casas magníficas. Diz, o meu pai é rico, deve ser o diabo. Porque está escrito em Mateus capítulo 4, verso 3 e 4, tudo a glória desses reinos e a glória do mundo te darei, se prostrado me adorares. O apóstolo São Pedro diz em 1 Pedro 5,
que não se pode fazer do povo de Deus negócio. Mas esse tipo de conversa termina assim: se eu prosperar no que eu estou falando aqui, mandam me matar. Mandam matar. Porque o reino deles é assim. Esse tipo de coisa está espraiada na terra. Não é só aqui no Brasil, no mundo todo. Por todo lado. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E todos que têm o amor da carne do mundo, o mundo passa como toda a sua concupiscência. Está em 1 João, capítulo 2. As pessoas têm que ler as escrituras, porque elas são lâmpada para os pés e luz para o caminho. E não aquela conversa fiada de alguém que chega e diz: irmão, eu hoje tive um sonho com você. Quando alguém vem com a conversa para mim de que teve um sonho comigo, já me aconteceu algumas vezes. Irmão, tive um sonho com o senhor, de guarde para você. Porque quando Deus tiver um sonho para me revelar, ele vem e fala comigo direto. Eu não preciso de mediador. Vocês já leram na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem? Não precisa desse mediador para vir revelar nada, não. A Bíblia Sagrada está na minha mão. Alguém é cego, que não sabe ler, não sabe examinar as escrituras? Eu examino as escrituras e Deus revela aqui. Eu tive um sonho. Eu não quero saber de sonho nenhum, não precisa nem me falar. Não estou interessado. Não estou interessado. Agora, se você tiver uma palavra da Bíblia para me apresentar, eu quero saber qual é. Mostra aí nas escrituras qual é o princípio, qual é o caminho que deve ser seguido. Porque isso me protege de um monte de charlatães, picaretas. Tá me entendendo? E eu sei que existe no país inteiro, porque eu transito por todo o canto, um mar de pessoas que são cheias dessa vida espiritual, entre aspas, cheia de emoção, e choram, e é uma pataquada. É um negócio tão curioso que, assim, o pessoal se reúne, diz que vai fazer um culto, vai adorar a Deus, aí se reúne todo mundo. Eu já vi isso acontecer. Então, o líder, a pessoa que estiver comandando aquilo ali, pega e faz assim: vamos orar a Deus. Aí o sujeito muda, ele, o cidadão muda, ele deixa de ser uma pessoa normal e ele abraça uma personagem. Porque assim, eu estou falando com vocês aqui, e desse jeito que eu estou falando aqui, o Kiko, que está aqui na sala, o Guilherme, que está aqui na sala, o Wellington, que está nessa sala aqui, que me conhecem há alguns anos, sabe que eu falo exatamente desse jeito aqui que eu estou falando aqui. Papo reto, não tem nhenhenhê. Mas esse pessoal se reúne, aí muda. Então vai fazer uma oração. Oh, Senhor! E começa a gemer. Eu digo, mas o que aconteceu aí? O cara estava normal e de repente, o que é isso? É chantagem? É uma mulher fazendo dengo para ver se conquista o marido? O que é isso aí? Ele vai fazer uma oração, precisa gemer. Oh, Jesus! Isso aqui começa com geme-geme da moléstia. E toda a galera ao redor está numa geme-geme também. Isso vira um balaio de gato inaceitável. Isso vira uma pataquada. Quer dizer, eu sou um cara normal, estou aqui falando normal com vocês. Aí eu viro agora aqui e digo assim: vamos orar. Vamos orar a Deus. Quer dizer, Deus está me vendo o tempo todo, está vendo tudo isso aqui. Aí, vamos orar, vamos. Oh, Jesus! E começo a gemer. Qual é a moral? Em alguns lugares, bota música de fundo. Com todo respeito, música de fundo é brincadeira. Vamos orar. Aí bota música de piano no fundo. Espera um minutinho. Você está falando com Deus? Eu ia dizer um negócio que eu não vou dizer, porque eu sei que vou ofender a muita gente se eu disser. Porque se eu disser que isso parece mais com cabaré, o pessoal vai ficar com raiva. Eu não vou dizer isso. Mas é terrível. Música de fundo para tocar o coração. Isso é uma pataquada teatral. Isso é molecagem. Se eu for falar com... Você tem um pai, ou já teve um pai, o meu faleceu no ano passado. Toda vez que ia falar com meu pai, eu não chegava com o celular na mão para botar uma música de fundo. Espera aí, pai, quero falar com o senhor. Aí liga aqui a música.
Oh, meu pai, eu vim aqui na sua casa para falar com o senhor. Isso não existe. Ah, você está querendo comparar? Mas é lógico. Quem foi que disse que o nosso pai da terra é mais importante e mais íntimo de nós do que o pai do céu? Onde é que está isso? Eu quero ver na Bíblia alguém me dizer que um pai terrestre, que a Escritura diz de maneira clara, em São Mateus, o próprio Cristo afirma, que se nós sendo maus, ele diz, vós sendo maus, não tem coragem de dar um filho que pede um peixe, uma cobra, que pede pão, uma pedra, o que vocês acham que o Pai Celestial está fazendo? Que o Pai Celestial é bom, os nossos pais da terra são maus. Cristo deixou isso claro. Então, assim, eu vou falar com o Pai Celestial, eu não vou gemendo, eu não vou com musiquinha de fundo, como se ele fosse um imbecil, um otário, um tolo, que fosse se sensibilizar com a musiquinha. Você vai falar com Deus, cara, você fala com Deus do jeito que eu estou falando aqui, papo reto. Senhor, é o seguinte, eu sou pecador, já comecei a minha oração. O Senhor está me vendo todo dia, porque lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, tu dissestes para Abraão. Quando Abraão era da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Tu chegou para Abraão e disse, eu estou aqui, estou vendo tudo, estou contigo, estamos juntos. E Abraão, o que diz a Escritura? Leia lá, Gênesis 18. Abraão falava com Deus na porta da tenda, face a face. Falava gemendo. Essa pataquada romântica, isso é invenção norte-americana, que começa depois da era vitoriana, da rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra, que mandava no mundo todo, era dona da Índia, do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, aí teve guerra, uma confusão dos infernos. Esse negócio de fazer oração com geme-geme e alterando o tom de voz, isso é molecagem. A oração, ela é abrir do coração a Deus como se conversa com um amigo. Você se senta e fala com Deus. Fala! Meu pai, tu tá vendo aí, ó. Tô com as contas para pagar, não tenho dinheiro. Tô aqui com um filho rebelde. É uma conversa coração aberto, sem essa pataquada. E ela não acontece num ambiente controlado, num templo onde as pessoas me manipulam. Essa oração ela acontece no banheiro, pelado, ela acontece trabalhando, ela acontece em qualquer lugar. Oh Deus, agora tem lugares que ele não me... Não, você agora está tomando banho, eu não quero ver nada disso aí não. Eu disse que eu sou polêmico, criador de problema. Estou criando um problema aqui. Por que eu estou falando destas coisas? Porque a ordem de Melquisedeque foi que mudou tudo. A ordem de Melquisedeque muda tudo. Ela mata essa coisa levítica de ritualismos. Mata isso. Destrói, aniquila isto. E uma nova fase da humanidade começa. E que, lamentavelmente, o cristianismo inteiro não estuda isso. Como não estuda? Não estuda. Vejam, eu já mostrei aqui 2 versos sobre Melquisedeque. 2. O primeiro, vou abrir de novo na tela, foi este aqui, Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque é rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu já expliquei, isso aconteceu quando Abraão foi para uma guerra e foi buscar o Ló, venceu a guerra, levou 318 soldados dele, venceu, e Melquisedeque vem e celebra e abençoa Abraão. Beleza. Melquisedeque era quem mesmo? Sacerdote do Deus Altíssimo. Espera um minutinho. A nação de Israel nem existia, porque nós estamos falando de Abraão. Ainda não nasceu nem Isaac, nem Jacó, quanto menos José, que ainda vai para o Egito. Quer dizer, a nação de Israel está lá, Moisés então ainda nem está ali. E esse tal de Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, há na terra um sacerdócio que é do Deus Altíssimo e que não é de Israel, que não é do domínio da casa de Abraão. Está em Gênesis,
capítulo 14, verso 18. É só você ler o capítulo 14 inteiro que você vai entender. Depois, saltamos aqui para o Salmo 110, o versículo 4, e para eu poder situar isto aqui, eu abri aqui o Salmo todo, e nós lemos do versículo 1 até o versículo 6. Nós lemos esse trecho aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui certinho. Nós lemos esse aqui, do 1 até o 6, que eu vou colocar aqui agora no chat, para não ter dúvida. Tá aí, coloquei o texto. Lemos esta passagem, agora, há poucos instantes, onde se vê Deus Pai falando com Cristo, Deus Pai falando com Cristo, no trono do céu, e dizendo: eu, Deus Pai, estou jurando diante do universo inteiro que você, Cristo, é sacerdote eterno, segundo a ordem, como é que diz aqui o texto? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu, Jesus, tu és Jesus, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, no capítulo 5, verso 6, isto é repetido pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Paulo está citando aqui, em Hebreus 5, verso 6, o que foi declarado por Davi em visão profética, em visão histórico-profética, no Salmo 110. Porque, veja, aqui no Salmo 110, ó, que está aqui na tela, Salmo 110, que é um salmo de Davi, Davi revela uma visão que ele tem do trono celestial, onde Deus fala com Deus Filho, e Davi fica sabendo que Deus Pai está declarando que Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O sacerdote que apareceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 14. Opa, agora uma ordem cronológica da linha do tempo está sendo construída. Não é uma bagunça de ideias malucas tiradas da cabeça de um falastrão. Há nas Escrituras uma linha do tempo para se entender. E aí você tem agora o apóstolo São Paulo falando já depois de Cristo ter morrido, depois de Cristo ter ressuscitado e ter ascendido ao céu. Ele está falando sobre esta ordem de Melquisedeque e declarando que Cristo é de fato o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso é muito significativo. Aqui, ó, Hebreus, capítulo 5, verso 6. No mesmo capítulo 5, no versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo de Tarso agora, eu vou abrir aqui Hebreus, capítulo 5, estamos falando de Hebreus 5, vou abrir. Enquanto eu bebo uma aguinha, está abrindo a tela. Vejam, aqui está Hebreus capítulo 5. Notem, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa, deve ele, o sacerdote, o sumo sacerdote, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma esta honra para si. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas naquele Deus Pai que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também, em outro lugar, diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó, lembram que eu falei há poucos instantes que Cristo foi gerado? O Jean é o herético. Bom, então Deus Pai é herético. Porque que vocês acabaram de ler, quem falou isso foi Jesus, foi Deus Pai. E quem escreveu que isso aconteceu foi Paulo. Então eu não estou inventando nada.
Eu não sou profeta, não sou escriba das escrituras, eu sou um estudioso das escrituras. Eu estou ouvindo um texto que no tempo, na linha do tempo cronológica, é uma revelação fechada. É um esclarecimento. Paulo está dizendo, vocês leram aí, em Hebreus 5, existem sacerdotes. A função do sacerdote, Paulo está explicando, é fazer apresentações de ofertas por conta dos pecados de si próprio e das pessoas diante de Deus. E que um homem não se tornava sacerdote porque ele quer. Eu resolvi. Não, Paulo disse, é nomeado por Deus. Vejam, por favor, com clareza. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão, irmão de Moisés. Então, quem é que é chamado para ser sacerdote? Quem Deus chamar. Você não pode acordar de manhã e dizer, não, eu agora sou sacerdote, eu quero ser sacerdote porque eu decidi. Isso não existe. Isso é um embusteiro. Isso é um malandro querendo tomar dinheiro do povo. Um servo de Deus chamado para uma obra de Deus, uma coisa clara que ele não tem na cabeça é como é que ele vai explorar as pessoas. Gente, Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a função do pastor é cuidar da ovelha. Mas no modelo religioso que temos hoje, as ovelhas são usadas para cuidar do pastor. Analisem isto. Observem a sociedade. E vejam, eu não estou procurando seguidor de nada não, viu? Quem me conhece sabe que eu não quero seguidores. Sou um expoente de estudos. Você analisa aí como você quiser e faça o que você quiser da sua vida. E não vem atrás de mim para ser seguidor. Não quero seguidor nenhum. Porque se vir para ser seguidor meu, eu digo, olha, eu não tenho essa autoridade. Sabe por que eu não tenho essa autoridade? Vou explicar para vocês. Porque eu não quero seguidores. Eu vou abrir aqui uma pequena janelinha só para deixar isso bem claro. Eu continuo aqui nessa minha Bíblia eletrônica. Vê aqui, Chameis de pai. A ninguém chameis de pai. Vamos. Vejam aqui. Mateus 23, verso 9. Eu vou abrir o capítulo 23 de Mateus. Isso aqui é Jesus, Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Vou descer aqui e notem, prestem bastante atenção. Prestem muita atenção nisso aqui. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fatos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quando chega aqui um pouquinho, diz assim, vós, porém, não querais ser chamados de mestre ou rabi. Vós não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois o quê? Irmãos. E a ninguém chameis na terra de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. E nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então não estou atrás de gente que fica, mestre. Já dei uma chamada nos 2 ou 3 aí. Eu tenho um nome, Professor Jean. É assim que eu sou conhecido. Está no nome do meu site, Professor Jean. Bom, Professor Jean, o que é o professor? É alguém que ensina, é alguém que explica, é um estudioso, um pesquisador. Só a minha qualificação, o meu título, a minha função é de professor. Agora a galera vem, mestre, para com isso. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus proíbe. E fica esse mimimi. Parece um puxa-saquismo dos infernos. Isso está errado. Aí tem um monte de cara que adora. O povo chega lá, pastor isso, pastor aquilo. E o cara se enche de si. Nós somos irmãos.
Inclusive, quando eu estou no supermercado, e encontro com alguém, a pessoa normalmente chega e diz: ô, professor Jean, olá, tudo bem e tal. Ela está me tratando porque eu incorporei o professor ao meu nome. É normal que a pessoa diga: pastor fulano. Normal, tudo bem. Mas eu me refiro aqui à questão da vaidade, do dengo, do sentimento de autoridade. Aí vem Jesus, dá no meio da moela. Como acabei de ler aqui, tá aí, ó, na tela, para qualquer um ver. Ó, nem vos chameis de mestre, porque o só vosso mestre é o Cristo. O maior dentre vós é o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Acabou essa conversa. O papo é esse aqui, isso aí é papo reto. Muito mimimi, muito dengo. Você já foi a uma igreja, aí na hora do sermão, vem uma pessoa até a frente e diz assim: prezados irmãos, eu quero apresentar a pessoa que Deus escolheu para dividir a palavra conosco esta noite. É um homem. E aí vem a lista de coisas. A lista de coisas. Tá entendendo? A lista. Então, assim, se for no meu caso, eu normalmente interrompo. Formado em medicina, teólogo, mestre não sei do que, doutor da caixa prego, e começa a dizer esse negócio. Ei, dá licença. A galera aqui não veio atrás disso, não. A galera veio atrás de saber os versos da Bíblia, que possa iluminar a vidinha delas. E que se isso não for assim para mim, não é para elas. Porque aqui dentro do povo de Deus, o maior é o que serve. O maior não é o que tem diploma, não é o que tem título, não é o membro da academia, é membro da Academia de Ciências. Olha, eu fico irritado, eu vou voltar para o Melquisedeque. Pois bem, então vocês viram aqui que o Melquisedeque está aqui, Melquisedeque, esse Melquisedeque, que é um sacerdócio, nós fomos informados que é Jesus Cristo, aqui, Cristo está aqui na tela. Paulo está dizendo que ele, Jesus, é sacerdote desta ordem. Mas no versículo 10, diz, chamado por Deus, ó, atenção, sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então, em Hebreus, no capítulo 5, acrescenta que Cristo é sumo sacerdote, não é só sacerdote, é mais. É o supremo da ordem do tal Melquisedeque. Na aula da sexta-feira passada, eu mostrei com clareza que Melquisedeque é título. É um título. Assim como você chega comigo e diz, professor Jean, você chega aí na sua denominação, na sua igreja, pastor João, pastor Henrique, pastora Solange. É um título que caracteriza uma função que tem que ser cumprida. Eu não sou professor quando estou na sala de aula, eu sou professor o tempo todo. Todo o tempo. Assim como um sujeito que é médico, ele não é médico quando está no hospital, ele é médico o tempo todo. Se você estiver andando no meio da rua e ver uma pessoa cair, ele tem que dar socorro imediatamente. E assim cada um de nós. O sujeito é mecânico. Ele é mecânico o tempo todo. Ele está andando na rua, vê um carro quebrado. Isso aí não é comigo, só atendo se for na minha oficina. Ele vai chegar ali. Eu sou mecânico, de repente posso atender aqui e tal. Posso atender de graça, ou posso cobrar. Ele é profissional o tempo inteiro. A nossa função na vida marca a gente o tempo todo. Mas função, aquele que mais serve, será considerado por Deus como maior. E não por humanos. Não é uma pessoa babando e dizendo para outra. Parar com isso. Isso é um problema. Então, assim, professor Jean está ótimo. Por quê? Porque é meu trabalho, meu dia a dia. E o professor aproxima, o doutor afasta. Sempre que alguém me apresenta como doutor, quem não me conhece fica assim, ei, o cara é doutor, pô, eu não posso nem falar alguma coisa, de repente o cara é muito sábio, muito entendido. Mas quando diz que eu sou um professor, as pessoas ficam mais à vontade, todo mundo conversa, porque o professor está ali para ajudar, para apontar, sinalizar. E de fato é isso que eu tenho feito há
30 anos. Mas notem, Jesus Cristo, nós já vimos aqui nesta aula, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, é sacerdote eternamente. Isso está muito claro, porque foi lido os versos que provam isso. O que mais que fala sobre Melquisedeque? No capítulo 6, no verso 20, Paulo diz, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu sou obrigado a ir em Hebreus, capítulo 6, no verso 20. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 6, para entender isso aqui. E aí, vejam, prestem muita atenção, porque aqui está o coração do tema que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui ainda mais 25 minutos. Eu tenho mais 25 minutos. Então, eu inclusive, eu vou calcular aqui no meu contador de tempo para que eu possa cumprir rigorosamente o tempo. Tenho mais 25 minutos. 9h30 fecha. O centro do cristianismo é Jesus. Ponto final. São João, capítulo 14, verso 6. Tem que ler isso, porque algumas pessoas que não estão habituadas à Bíblia podem ter dificuldade. Então eu tenho que abrir isso e ler. Vamos aqui, São João, rapidamente, para a gente marcar a posição. O centro do cristianismo é Jesus Cristo. Não há cristianismo sem Jesus Cristo. Não há. Então, São João, capítulo 14. Abri aqui, São João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Beleza? Vamos aqui. São João, capítulo 17. São João, capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos aqui, mais uma passagem, para deixar claro que o centro do cristianismo é Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Vamos agora sim a 1 Timóteo, capítulo 2, última passagem sobre isso. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus, que é o Pai, e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, o cristianismo, o centro do cristianismo é Jesus Cristo. Acabou-se. Centro do cristianismo é sua igreja. Centro do cristianismo é seu pastor. Centro do cristianismo é conversa de dízimo. Centro do cristianismo não é culto. Centro do cristianismo é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ok? Quando nós lemos sobre a ordem de Melquisedeque, diz aqui, nessa passagem que eu marquei, que é Hebreus 6, verso 20. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, portanto, repete pela segunda vez, assim como aqui em Hebreus 5, verso 10, que ele é sumo sacerdote, foi dito novamente em Hebreus 6, 20, que ele foi, atenção, ele foi feito sumo sacerdote. E diz que ele foi feito quando ele entrou por nós. Quando ele entrou, a pergunta que tem que ser feita é quando foi na linha do tempo, da existência,
que Jesus Cristo se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Diz Hebreus 6, verso 20, que foi quando ele entrou. Ele entrou onde? Onde ele entrou? Porque eu pego só Hebreus 6, verso 20, fica solto. Mas quando eu pego o capítulo 6, aí se esclarece tudo. Vejam, Hebreus, aqui, enquanto eu bebo uma aguinha. Muito bem. Vamos lá. Aqui, Hebreus, capítulo 6. Estou abrindo aqui. Pronto, aqui, ó. Hebreus, capítulo 6. Prestem muita atenção nisso. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando as doutrinas básicas, é isso que Paulo está dizendo, deixando esse conhecimento que tu acha em qualquer lugar sobre Cristo, deixando isso que já está resolvido, presta atenção, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, a doutrina do arrependimento, todos aqui têm que entender o que é, porque isto é básico, isto é fundamento. A doutrina da fé em Deus, portanto, doutrina do arrependimento e doutrina da fé em Deus é básico. Você que está me ouvindo, saberia apresentar 4 versos da Bíblia de cada doutrina dessa, de cor, na boca? Me explica o que é o arrependimento. Cite 4 versos da Bíblia. Você sabe isso? Não. Então você não sabe nem o básico. Você não sabe nada. Você não sabe nem o primário. Você saberia citar 4 versos sobre a fé em Deus? De boca. 4? Ah, tá bom, 4. Não, eu não sei, porque eu não guardo na memória. Não, você é um preguiçoso. Você é um preguiçoso que não estuda nada e acha que sabe. Você não sabe nada. Porque se você sabe, você tem na boca. Você sabe dizer no ato. Por exemplo, eu sou da área de medicina. Se um cliente chega comigo e me pergunta como é que eu melhoro o meu intestino, eu sei imediatamente o que são vilosidades intestinais, eu sei explicar o que é movimento peristáltico, eu sei explicar qual é o melhor alimento para ele estimular esse intestino. Está na ponta da língua. O meu querido amigo Dr. Guilherme, que está aqui, e o querido professor Wellington e o professor Francisco, que eu chamo carinhosamente de Kiko, lá de Fortaleza, são quiropraxistas. Então você chega com a dor nas costas, esses caras não tem mimimi. Põe você deitado no chão, deitado numa maca, e estala a sua coluna todinha e tira a dor. Porque os caras sabem isso no ato. Porque os caras levam a sério. Porque os caras estudaram isso. Os caras sabem como é que bota você assim, e instala para lá, instala para cá, e tudo, e a coluna, rapaz, sumiu a dor. Mas por que esses caras sabem isso? Esses 3 estão aqui na sala. Porque dedicaram centenas ou até milhares de horas, estudando sobre isso. E nós, que somos cristãos, não sabemos citar 4 versos da ponta da língua sobre a fé em Deus? 4 versos na ponta da língua sobre arrependimento? Não sabemos nada? É tudo gente que segue pastor. Não, o pastor disse, o pastor falou. E você sabe o quê? Você é imbecil? É retardado mental? Fundamenta a tua fé nos outros? Tu não sabe nada? Ah, gente, toma vergonha na nossa cara. Nós temos obrigação de saber as nossas coisas. E essa minha maneira meio dura, meio tosca assim de dizer, alguns se espantam. É papo reto. O camarada chega para mim com a dor, ai, a sua dorzinha, nhanhanhã. Não tem esse papo comigo, não. Meu amigo, isso aí é consequência de seus próprios erros, de seus próprios pecados. Você quer se livrar disso aí? Quero. Então aqui vai ser no papo reto. Você vai ter que mudar isso, mudar aquilo, ajustar isso, ajustar aquilo, vai não resolver. Problema se resolve. Então, se você não sabe, passe a partir de agora a estudar e a saber. Paulo continua dizendo, a doutrina de batismos, está aqui, ó. Paulo está dizendo que isso aqui é tudo primário, jardim de infância, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E aí ele diz, e isto faremos se Deus permitir.
Está dizendo, eu vou ensinar isso tudo de novo, se Deus permitir. Mas agora, aqui no capítulo 6, eu vou falar de uma coisa mais profunda. É isso que ele está dizendo, e é este o assunto da aula. Eu trabalhei até aqui para chegar nisso. E olha o que ele diz. É impossível que os que já foram uma vez iluminados, presta atenção, hein? É impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Se uma pessoa ouviu do perdão de Deus, do arrependimento, da fé em Deus, dos batismos, da ressurreição dos mortos, essas doutrinas que Paulo citou, entendeu e escolheu viver como um pagão desgraçado do Satanás, não tem salvação. É uma vida que produz espinhos, ele está dizendo em Hebreus 6, e o destino é ser queimado. Está escrito aí, vocês leram. Se não leram, anota aí capítulo 6 e leia 100 vezes. Mas quando a pessoa recebe e toma vergonha na cara e assume sua posição, e aí ela entra no reino de Deus. Note, se você, não é porque está me ouvindo não, você pode ouvir qualquer outro pastor, qualquer outro pregador, ouça onde você quiser, mas se o seu coração está ligado a coisas espirituais, ainda que você cometa pecados, ainda que você tenha falhas, um monte de erros, que você fale, que você fique estressado, aborrecido, peca, fica com raiva, mas a intenção profunda de sua alma, na verdade íntima de você, é buscar Deus, você ainda não pecou contra o Espírito Santo de Deus. Você ainda não pecou contra o Pai. Você ainda não rejeitou Deus Pai. Se ainda há uma mínima centelha na tua vida que faz você... Assim, você está aqui e assiste, por exemplo, essa aula. E não estou falando só dos amigos que assistem ao vivo, mas dos 300 que vão assistir depois. Você assiste uma exposição da palavra. Aí você entendeu muita coisa que está sendo dita aqui. E na próxima semana, você vai pecar, um vai adulterar, o outro vai fazer uma coisa errada que não devia, sei lá o que for. Mas logo depois você bota a mão na cabeça, rapaz, eu tô lascado, essa não é a vida que eu quero, essa vida tá uma desgraça, eu não quero isso. Você ainda tem o chamado do Espírito. Ainda tem. Essa é uma prova. A inquietação interior é a prova de que o Espírito de Deus está gemendo com gemidos inexprimíveis, buscando você, batendo na porta. Mas no dia que você disser, eu quero que Deus Pai vá se lascar, Jesus Cristo vá para o inferno, não quero saber de Bíblia, e minha vida agora é a bagaceira mesmo, aí, meu querido, prepare a bundinha, porque vai queimar no foguinho e vai ser extinto, eliminado, porque não merece existir. Isso é papo reto, isso é o juízo eterno, que Paulo já mencionou. Aí ele diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, ainda que ele, Paulo, e eu aqui tenham dito essas coisas duras, mas aí em seguida ele está dizendo, mas eu espero que vocês sejam do bem, que vocês não fiquem tão aborrecidos pelas palavras duras. Por quê? Porque esperamos que coisas que acompanham a salvação estejam em vocês, a quem nós esperamos coisas melhores, diz Paulo.
Olha só, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Está dizendo, aí veja, não é porque vocês oscilam que Deus vai jogar no lixo. Ele sabe que são pecadores, são seres humanos fracos, tem problema. Ok. Mas não largue a firmeza da fé. Você caiu, levanta de novo. Para de choro, de coisa de moleque. Seja homem, seja adulto. E se for mulher, tenha dignidade, tenha honra. Se levante. Ah, mas eu cometi muitos erros nessa vida. Tudo isso o sangue de Cristo purificou. Elimina. E bola para frente. Próximo dia. Basta cada dia seu próprio mal. Mateus 6, verso 33 e 34. Continua Paulo. Preste atenção. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Notem, cada um de nós deve ter persistência na fé e paciência, porque a nossa vida vai sendo construída, reconstruída, trabalhada devagarinho, é assim mesmo. Essa é a luta do Espírito, que luta contra a carne e a gente vive isso, mas não pode desanimar, abandonar. Que é isso que Paulo diz, se você abandonar, aí você vai para o fogo. Mas se você não abandonar, uma mão vai vir para lhe socorrer. E essa mão não é humana. Isso não é uma promessa humana. A palavra é muito clara e vai ficar mais claro ainda. E agora ele vai explicar. Preste muita atenção no sacerdócio de Melquisedeque. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Veja que coisa curiosa. Isso é muito importante. Ó, está em Hebreus capítulo 6, versículo 13. Deus Pai, lembrem que nós já apresentamos nesse estudo, jurou lá no Salmo 110. Disse o Senhor, que é Deus Pai, ao meu Senhor, Cristo. E quem está falando é Davi. Deus Pai falou, eu juro e não me arrependo. Olhando para Cristo, ele diz, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Só que nós lemos em Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 6, que há um momento em que isso é dito. Isso não foi lá no passado, porque Davi está falando de uma profecia futura. E Paulo está dizendo que já tinha acontecido. Então isso vai acontecer entre o momento que Davi escreveu o Salmo 110 e o momento que Paulo escreve Hebreus. Foi aqui no meio, na linha do tempo. Cristo não é o sacerdote da ordem de Melquisedeque lá no Jardim do Éden. Ele será sacerdote no momento em que Deus o Pai disser, eu juro, tu és. E a partir desse momento, e no Hebreus 6, verso 20, diz que foi quando ele entrou. E por que eu estou lendo o capítulo 6? Eu quero saber quando foi e onde é que ele entrou. Eu quero saber isso. Ele entrou onde e quando? E daquele ponto para frente, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu quero saber isto. Aí eu vou entender o meu lugar e você vai entender o seu lugar. Então ele continua. Porque quando Deus Pai, fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que por quem jurasse, jurou por si mesmo. Isso é muito importante. Dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Porque os homens juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Já viram isso? Juro por Deus, não fui eu. Juro pela minha mãezinha. Juro pelos meus filhos mortos. Já viram essas histórias? Por que alguém faz isso, fala isso? Porque nós juramos por algo que é muito importante, por algo que é muito grandioso, por algo que é maior do que nós. Mas Deus Pai não pode jurar por nada que seja maior do que Ele. Prestou atenção?
Deus Pai jamais pode ser nivelado com ninguém, nem com Cristo, Espírito Santo, com quem quer que seja. Deus Pai não pode, não há ninguém acima dele. Ele é o Supremo total. E ele jura por ele mesmo que Cristo, que está abaixo dele, será o que ele determina que vai ser. Entenderam isso? Isso é fundamental entender. Por quê? Porque Jesus Cristo, eu já li aqui em 1 Timóteo 1, verso 15, é o único mediador entre o Pai e eu. Eu, você. O Jesus ocupa esse lugar aqui, número 2, não é o número 1. O número 1 é o Pai. Jesus é o 2. Entenderam? Bom, entendido isso, continua Hebreus. Por isso, querendo Deus Pai mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus Pai quer deixar tão claro para mim e para você que o que ele está dizendo não é conversa fiada, que ele está jurando pela vida e a santidade dele, pela existência dele. Não há nada mais poderoso do que isso. Nada. Nada. Eu posso prometer uma coisa para vocês aqui e furar. Porque eu sou humano, posso ficar doente, posso ter ido numa viagem, o carro quebrou na estrada, aí eu não consigo chegar. Mas Deus Pai fez um juramento e não vai cumprir? Isso não existe. Isso não existe. E no momento que eu sei que isso é seguro, o juramento, aí vai ficar claro. Para que por duas coisas imutáveis, muita atenção, hein? Existem duas coisas imutáveis. Essas coisas não mudam. A primeira coisa é que quando Deus jura, ele cumpre. E qual é a segunda coisa? Que quando Deus fizer, é impossível que alguma coisa mude. Nem ele muda. Entenderam isso? Porque algumas pessoas dizem assim, Deus pode tudo. Deus pode tudo que ele diz que pode. Porque as pessoas adoram colocar na boca de Deus uma coisa que ele não disse. Veja, quando Deus diz assim, eu juro por minha santidade, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e eu juro que vai ser assim, ele jurou. Quando Deus Pai jura, gente, o universo inteiro não tem nada que possa derrubar, porque é Deus Pai, o Espírito que está em toda a energia universal. Não há nada além do poder de Deus. Entenderam? Ele é o poder. Agora, qual é a segunda coisa que é impossível que Deus possa fazer? A primeira já expliquei. É impossível que Deus negue um juramento que ele fez pela sua própria vida e sua santidade. Impossível. A segunda vai dizer. Porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Você está lendo aqui? Não há possibilidade de Deus mentir. Está aqui, ó. Hebreus, capítulo 6, verso 18. Deus Pai nunca mente. Não há possibilidade. Algumas pessoas, não entendendo a doutrina sobre Deus Pai, Deus Pai pode tudo, faz o que quiser, todas as coisas. Não, não. Você acabou de ler na Escritura que Deus, quando jura, não muda e que ele não mente. Então, como é que ele pode tudo? Tem coisas que ele não pode. Algumas pessoas acham que você está querendo pôr limites a Deus. Não, querido, estou lendo as Escrituras. Olha, Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Eu acabo de ser informado de que eu posso dormir tranquilo. Tranquilo, sem nenhuma minhoca louca na minha cabeça. Porque Deus Pai não mente. E aquilo que ele jurou, ele garante. Então pode se desmantelar tudo o que for na vida. A morte chegou para mim. Estou preocupado, porque se eu recebo de Deus uma promessa que ele jurou pela vida dele, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo.
Vamos fechar o capítulo 6? Nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, presta atenção aqui, ó, firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Eu quero pegar esta frase aqui, trazer aqui para o chat. Está em Hebreus, capítulo 6, verso 18. Isso aqui você devia fazer um mural, assim, um quadro, e botar na sua parede, na sala da sua casa. Você bota assim, ó, Hebreus, capítulo 6, verso 18. 2 pontos, abre aspas, e você escreve assim, ó, do jeito que está aqui escrito, ó. Tenhamos a firme consolação mental dentro da cabeça. Nós, os que pomos o refúgio espiritual, refúgio da nossa vida, não é igreja adventista, batista, católica, não é em Maria, São José, São Pedro, São Benedito, não é em penitência, não é em nada dessas coisas, nada disso. É na palavra da boca do Pai que disse que aquilo que ele jurou, ninguém muda. Aqui. Ninguém muda. Aquilo que ele jurou, ninguém muda. E ele não mente. O nosso refúgio, a nossa esperança é na palavra do Pai. Tá. E como é que fecha? Como é que eu fico 100% descansado? Já devia estar. Porque só do Pai falar, o assunto já devia estar encerrado. Mas ele, na sua infinita misericórdia, ainda dá um derrame. Dá um derrame em cima da gente do que vem no verso 19 e 20. Que é essa tal ordem de Melquisedeque. Olha que coisa. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus Cristo sobe para o céu, depois de ressuscitado, olha a linha do tempo. Jesus acaba de ressuscitar, Maria Madalena chega, olha para o sepulcro, está vazio. Vocês conhecem a história. E entra numa crise de choro. Aí o próprio Jesus Cristo aparece na frente dela. Ela está chorando tanto que nem identifica que é ele. Vira para ele e diz: dize-me onde tu pusestes o corpo dele. Aí ele vira e diz: Maria, sou eu que estou falando contigo. Você tá nervosa, se acalme. Aí a Maria vai tentar tocar nele. Aí ele diz: não me toques, pois ainda não subi para meu Pai. Em nenhum momento aqui eu tenho conversa de trindade. O que eu tenho aqui é o Cristo ressuscitado pela palavra do Pai, e ele vai diretamente ao Pai. Para mim, Deus Pai, acabou essa conversa, é o Supremo, ponto final. E Cristo, não me toque, porque eu ainda não subi para Deus Pai. Eu não subi para o Pai. Eu ainda tenho que me apresentar diante dele para que ele dê as ordens. Que ordem foi dada? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi isso que aconteceu. Ele sai da frente de Maria Madalena e entrou ao Pai. Por isso Paulo diz em Hebreus 6, verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós e foi então feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí você vai para o Salmo 110. Cadê aqui? Volta, cadê o Salmo 110 aqui? Salmo 110, e você vê: disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai para o Filho, assenta-te à minha mão direita. Quando é que Cristo se assentou à direita de Deus o Pai? Depois da ressurreição. Quando ele sobe aos céus. Isso é a linha do tempo. O pessoal ignora tudo isso.
a linha do tempo e a colocação exata da verdade sobre quem é o nosso Salvador e da função que foi dada a ele. Que função foi essa? De salvar eu e você pelo seu sangue. E ele faz isso como? Fechando o nosso estudo, ele faz isso assim. Aqui, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E muito mais manifesta ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu abro Hebreus capítulo 7, onde eu estou olhando na tela. Abro Hebreus capítulo 7, vou até um dos versos mais maravilhosos, mais importantes. O verso que qualquer um que está me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, você pega esse verso e decora, enfia isso no meio do miolo do seu coco da cabeça, para você não esquecer jamais isso. Quando você estiver sob aflição, quando você estiver humilhado, quando você estiver lascado, quando você estiver perseguido, quando o demônio em pessoa, Lucifer do Satanás, estiver na sua frente querendo acabar com você, você pega esse verso que eu vou botar aqui e tira de dentro dos miolos e abre a boca e fala. E você vai ver o poder de Deus se revelar na palavra. O que é que está escrito, professor? Diga o que é. É isto aqui. Note. Mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar também perfeitamente os que por ele se chegam a Deus Pai, vivendo para sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que todos os céus. Hebreus, capítulo 7, e os versículos são estes, 24, 25 e 26. Jesus Cristo vive para defender, interceder, perdoar, socorrer, atender você, eu. Isso é o centro do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Eu só dependo de Jesus para ser aceito ao Pai. Eu não tenho que apresentar diante do Pai boas obras, dízimo, serviços que eu prestei. Isso não vale nada. A única coisa que vale para o Pai, única. Vamos ler de novo para ficar claro e fechar o estudo. Mas este Jesus, verso 24, aqui ó. Mas este, que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Meu querido amigo Alexandre, meu querido amigo Paulo, que estão aqui na sala ao vivo. Recentemente nós tivemos um diálogo em paralelo a todos os estudos sobre uma dúvida que alguém de algum lugar, que eu não sei onde foi, trouxe para os ilustres amigos, dizendo: não, Jesus
só entrou no lugar santíssimo como sumo sacerdote no ano de 1844. Isso é uma interpretação profética de uma certa igreja. Não vou gastar meu tempo com isso. Estou nem aí. Claríssimo está na mente que Deus Pai declarou Jesus sumo sacerdote quando ele entrou diante do Pai na ascensão, quando ele encontra com Maria Madalena e diz: não me toques, não subi para meu Pai. Quando ele sobe, ele é entronizado à direita. Nós lemos os versos. Ele é entronizado à direita de Deus Pai. E Deus Pai então proclama para o universo inteiro: eu juro por mim, diz o próprio Pai de si próprio, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora Paulo está explicando que Jesus, ao assumir isto, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, serve para quê esse negócio? Isso serve para quê? É um mimimi, é um título. Não, serve para isto aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Quando a sua boca abrir e você disser: eu confesso que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, o meu Redentor, confesso que sou um pecador lascado, uma imundície, mas ele me perdoa, ele é o meu intercessor e eu invoco o nome dele. Quando a sua boca diz isso, sua cabeça diz isso, no seu íntimo diz isso, sabe o que acontece? Eu disse que o estudo terminou, mas tem um verso que faltou, que tem excedido esse verso. Eu não posso terminar esse verso, não. Espera aí. Eu tenho que terminar esse verso. Senão ficou faltando um verso. Espera aí. Falta um só. Eu tenho mais um, que eu já estourei aqui, 11 minutos além do time que eu disse que ia terminar, mas esse verso ainda tem que ser dito, senão eu não durmo. Fico incomodado depois. Eu não disse aquele verso pode iluminar a cabeça de uma pessoa. Romanos, espera aí, deixa eu vir aqui, só um segundo. Vamos aqui, Romanos 8. Romanos 8. Vejam o que diz aqui. Notem só que coisa linda, que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Peraí, olha aqui. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Deus Pai, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nossa! Viram aí? Romanos, aqui, cadê? Romanos, capítulo 8, verso 32. Como que Deus Pai... Gente, nós falamos demais, de um monte de coisa, mas fala-se muito pouco de Deus Pai. Deus Pai, que é Deus, o Deus Supremo é Deus Pai. O Deus Supremo não é trindade. Deus Pai é o Pai. Deus Pai é o Supremo. Aquele que está em cima. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Você vai ver sempre ele acima. Nunca ele pode ser citado em segundo lugar, em terceiro ou nivelado. Quando você sobe alguém ao nível dele, você está dizendo que ele rebaixou. Isso é tão óbvio que parece até idiota ter que explicar isso. Ele é quem deu o seu filho. É ele quem tem o poder supremo. Está dizendo, o texto diz de maneira clara, que ele que não pode mentir, que ele que jurou, que ele que deu garantias, que ele está dizendo: Jesus, vem cá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá, isso serve para quê? Você, na ordem de Melquisedeque, pela ordem de Melquisedeque, você vai interceder, vai defender, vai proteger, vai curar, vai salvar o Jean. Você vai fazer isso com a Nelly. Você vai fazer isso com o Kiko. Você vai fazer isso com a Maria das Neves. Quem mais está aqui na sala? Deixa eu ver aqui os nomes de todo mundo, que eu estou agora todo atrapalhado aqui, mas eu acho aqui. Você vai fazer isso, Jesus, com Alexandre, com a Maria Aparecida, com o Paulo de Almeida. Você vai fazer isso, porque essa é a razão de você existir daqui para frente. Eu ressuscitei você e te coloquei agora como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, essa tua tarefa. E eu só aceito
diante de mim, Deus Pai, está dizendo. Maria Aparecida, Francisco, Alexandre, Nelly, qualquer pessoa que esteja aqui assistindo, por causa de você, Jesus. Isso está valendo desde quando? E quando ele disse a Maria Madalena, não me toques, eu ainda não subi para meu pai. Aí ele subiu. Quando ele desce, ele vira para os apóstolos e diz, pode botar o dedo aqui, meta o dedo em mim, me pegue, toque em mim. Tá vendo? Eu sou de carne. Você tá vendo que eu sou eu? E olha aqui as feridas. Ali já podia tocar nele, porque ele já era então nomeado, declarado sumo sacerdote de uma ordem que existia antes de Abraão. Entendem isso agora? Então a certeza da salvação, o centro do cristianismo é essa ordem de Melquisedeque. E a galera fica com patacoada de cultos em templo, porque nós temos que fazer os sacramentos, inventa um monte de coisa e não confia simplesmente no sangue de Cristo. Só isto. Aí eu me dirijo a Deus Pai e vejo Paulo dizer que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que é isso aqui? O que é isso aqui no verso 34? Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Estão vendo aí? Você começa a reler a Bíblia inteira quando você entende a ordem de Melquisedeque e o lugar de Cristo nela. E tudo que você lê passa a ter outro significado. Porque você, conforme lê os versos, você vai vendo, tá, mas isso aqui se encaixa onde? Ah, isso aqui está falando do momento exato, do tempo em que Cristo se torna sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quando Cristo andava pela terra, ele não era sacerdote da ordem de Melquisedeque, não era sacerdote de ordem nenhuma. Ele tinha que primeiro provar que ele ia vencer o diabo, que ele não ia pecar e que ele ia morrer do jeito que estava determinado. Então ele não tinha direito de ser sacerdote de nada. Depois de morrer e então ressuscitar, é que o Pai vai declará-lo. E aí todos os salvos de todos os tempos têm finalmente a garantia do sangue que foi derramado. Isso é o centro do cristianismo. Aqui você não tem salvação por reencarnação. Aqui não tem como ter salvação pelas obras. Estou guardando o sábado, grandes coisas. Não vale bosta nenhuma para salvar a sua vida. Deu para entender? É disso que se trata. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, Deus Pai, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Todo mundo pensa, Jesus. Sim, Jesus nos amou, não há dúvida, mas o texto aí está falando do Pai. O texto não é que Jesus nos amou, é que Deus Pai nos amou. Isso combina com João 3,16, porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O assunto aqui é o amor do Pai, e ninguém fala disso. Porque estou certo, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os demônios, que são as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechamos o estudo. A ordem de Melquisedeque é fundamentada nisso que eu apresentei aqui. Fora disso, não há cristianismo nenhum. O que tem é uma religião cheia de mitos, balaio de gato. Ah, tem uma igreja aí. Ah, os levitas. Recentemente teve uma briga, uma discussão entre um famoso deputado, pastor brasileiro, deputado federal, Marcos Feliciano, falando de um cantor, me esqueci o nome desse cantor, mas enfim, esse cantor teria feito lá uma crítica sobre
alguma questão sobre a música, que diz assim: alvo bem mais que a neve, alvo bem mais que a neve. Isso é um trecho de uma música. Lázaro. Hã? Lázaro. Não, eu acho que não foi o Lázaro, é um outro. É o Kleber Lucas. Kleber Lucas fez uma declaração dizendo que essa passagem da música, alvo bem mais que a neve, que é um hino muito antigo, era racismo, era uma apologia ao racismo. Bom, mas aí o Marcos Feliciano apareceu e mostrou o verso de Isaías, na Bíblia Sagrada, onde Deus Pai está dizendo que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos e alvos como a neve. Então, baseado nessa passagem, fizeram um hino. Alvo bem mais que a neve. Não está falando que o cara que é negão, que é preto, como eu sou, está sendo maltratado, porque tem que ser branco para ser... Que viagem! Só que quando o Marcos Feliciano argumenta isso de maneira correta, se você assistir o vídeo dele que roda por aí na internet, ele diz assim: você, Kleber Lucas, é um levita. Eu digo, então tá todo mundo lascado. Está tudo perdido. Um que está defendendo o argumento correto, mas pensa que os levitas têm alguma participação na fé atual, não entende nada da ordem de Melquisedeque. Ah, é deputado. Não, grandes coisas. Eu estou me lixando para ele ser deputado. O Lucifer era o primeiro anjo na ordem celeste e está todo lascado. Quem é um mortal igual a mim, que faz cocô, que mija, que sua, que sente dor, para dizer... Eu estou me lixando para isso. Está errado. O sacerdócio levítico não vale bosta nenhuma. É assim que tem que ser dito. Esterco. Não vale nada. Tu é um levita. É por isso que esse outro errou. Um está falando bobagem e o outro errou porque nem entende o lugar dele no mundo espiritual. Porque ele é um levita. Ele nasceu na tribo de Levi. O sangue que corre nas veias dele é de um israelita da tribo de Levi? Não, isso é um sentido. Isso é invenção. Isso é invenção humana. Loucura carnal. Paulo deixa claro, se nós estamos salvos, só pode ser dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Em Hebreus 7, verso 12, diz: havendo mudança de sacerdócio, há mudança de lei, e aquilo que existia se tornou inútil, sombra, não vale nada e se acabou. O que se acabou? Cocô jogado no chão para virar adubo, ainda vale alguma coisa. Sacerdócio levítico não vale nada. Acabou. Por quê? Porque o Cristo é tudo. E tudo isso é passado. Tem experiência, não vale mais. Eu não sou salvo com conversa de levita. Então esse papo, a doutrina do santuário, porque ela tinha os símbolos, e ficam nessa viagem. Não tem uma igreja aí que se acha conhecedora de doutrina do santuário, porque nós vamos explicar aqui, o pão representava isso e aquilo, e uma resenha mó do mundo. Para vocês terem uma ideia, como eu levo a sério esse assunto, eu tenho no meu escritório, olha ali, ó, olha ali, ó, olha o que eu tenho aqui no meu escritório, acho que vocês conseguem ver, estão vendo ali em cima? Olha ali em cima, o que é essa imagem que eu tenho aqui em cima do meu diploma? Isso é o santuário de Israel, o santuário levítico. Está ali. Aí diz assim, por que o senhor tem esse desenho aí? Ganhei de um pastor batista, o tabernáculo, Êxodo 25, verso 8 e 9. Por que tem aqui? Para eu lembrar que aquilo ali não vale nada. Sempre que eu olho para este quadro e vejo toda a complexidade dele, se resolve num único verso. Um único verso acaba tudo isso aí, vai tudo para o lixo. Não vale mais nada. Não tem significado nenhum. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e vive para interceder por mim. Daqui para frente só me interessa uma coisa, comunhão com Jesus Cristo. O resto é farelo e eu não estou interessado. Se você entendeu isso, acolhe isso e clama pelo nome dele, vai descobrir que ele pessoalmente, não é mandando anjo, não é mandando outro, ele, próprio Cristo, pessoalmente,
fará uma visita à sua pessoa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Agradeço a atenção. Os que ficaram meio assustados com os momentos que eu dou gritos, eu sou assim mesmo, fico nervoso, faço uma zoada para todo mundo, mas a conversa aqui foi toda dentro da Bíblia. Não teve aqui filosofia maluca, doutrina de igreja A, B ou C, é papo reto, escritura. E estou à disposição, você pode escrever aí no YouTube, aí nos comentários, derrube o que eu estou apresentando, mostre que está tudo errado, para que eu possa então apresentar, digitalizado, argumentos que demonstrem que não há erro no que eu estou apresentando, é a verdade correta. A única verdade, não existe duas verdades, três verdades, só uma. A verdade é que Cristo se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e vive deste momento para frente para interceder eternamente pela minha pessoa. Se você que está me ouvindo aceitar essa mensagem, seja bem-vindo ao grupo. Se você não aceitar, como li numa das passagens, vai virar objeto, pasto para o fogo. Isso é problema seu. Espero que você não siga por este caminho. Que Deus abençoe e guarde. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.